Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite fala de confiança na crise. Parece que crise é uma coisa comum e constante, né, em nossa jornada, em nossa vida. Então, vamos falar sobre isso, sobre confiança na crise. Penso que é pertinente porque, mais uma vez, nós estamos diante de uma crise global de saúde, né? Mais um vírus apareceu no mundo e muita gente no mundo está pensando nisso. Na verdade, muita gente está apavorada, alguns desesperados, e desesperar significa parar de esperar, porque a esperança de muita gente está em coisas que são abaláveis, né? Quando a esperança da pessoa está em algo que pode ser abalado, que pode mudar de um momento para o outro, então, obviamente, ela tem uma grande chance de se desesperar. Então, o mundo está voltado para essa questão do coronavírus e desses problemas todos. As pessoas contaminadas vão aumentando, mortes vão aumentando, empresas vão diminuindo as suas atividades, especialmente na China, na Itália e em tantos outros lugares. Escolas, eventos estão sendo desmarcados, enfim. O impacto econômico já é imenso e a rotina de milhões de pessoas tem mudado. E chegou ao Brasil, né? Chegou aqui em São Paulo e muita gente está assim, preocupada, obviamente, com medo. Essas coisas fazem com que a ansiedade aumente muito, que o medo de muita gente aumente muito de forma significativa, porque hoje, com a tecnologia, com a internet, as notícias são muito rápidas, e também rápidas são as fake news, né? Muita coisa é também especulação, e, enfim. Muita gente fica em tempos assim, desesperado, achando que não vai ter um amanhã. E para muita gente, o diabo e as circunstâncias e tantas coisas fazem com que ela se desespere, né? Para muita gente, uma situação como essa é quase que um salve-se quem puder. Mas não para nós, amém? Porque para nós, a verdade de Deus é que deve governar a nossa vida sempre, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Por isso a Bíblia diz por várias vezes que o justo não depende daquilo que vê, nem daquilo que ouve, nem daquilo que sente. O justo não vive pelas circunstâncias. O justo vive pela fé. E a fé na palavra de Deus. Posto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós vivemos pela fé na palavra. Nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas é claro que, ao falar assim, ao crer assim, também nós entendemos que não somos blindados, né? Tem muita gente que não entende realmente como funciona o Evangelho, como é o Evangelho, como é a vida com Deus. Tem muita gente que imagina que Deus, de alguma forma, vai nos blindar de todo qualquer tipo de dificuldade, todo qualquer tipo de problema, todo qualquer tipo de doença até, né? Tem gente que pensa assim, Deus vai me blindar, nada vai acontecer comigo. Se alguém aqui pensa assim, eu quero dizer para você que não é assim, isso não é o Evangelho. De fato, a Bíblia fala-nos que nós vamos enfrentar lutas, aflições, tribulações, dificuldades. É a vida. Amém? Fala aí para o seu vizinho, é a vida. Na verdade, é esta vida, né? Essa vida natural, terrena, temporal, passageira,
Mas é assim, nessa vida nós enfrentamos. Nós somos humanos, né? Somos divinos e humanos. Nós estamos aqui, mesmo a Bíblia dizendo que já não somos daqui, porque somos cidadãos dos céus, mas estamos aqui, então enfrentamos, claro, dificuldades. Mas não importa quais sejam as dificuldades, a nossa casa deve estar, nossa casa é a nossa vida, deve estar sempre firmada na rocha. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 7, que fala sobre isso, sobre os dois fundamentos. Eu vou ler aqui, junto com os irmãos, Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, onde o Senhor está falando sobre os fundamentos. Ele então diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sobre a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a Bíblia fala sobre dois fundamentos, areia e rocha. Mas o que é interessante, dentre as muitas lições que esta palavra nos traz, é que sobre ambas as casas, a Bíblia diz sobre ambas, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquelas casas. Então, o que é que significa? Significa que, independente do seu fundamento, se você está sobre a rocha, que é Jesus, ou sobre a areia do seu próprio entendimento, do seu próprio caminho, a chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos virão. Ora, o que é a chuva? O que são os ventos? São as circunstâncias, as lutas, as tribulações, as dificuldades. Então, para mim, esse texto é um dos textos da Bíblia que declara: ora, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades. Então, precisamos, de fato, sempre checar qual é o nosso fundamento. O importante é estar sobre a rocha. O importante é estar sobre a rocha, porque tem gente que tenta viver a sua vida tentando escapar da chuva, tentando escapar do rio que transborda, do vento que sopra com ímpeto, tentando escapar dos problemas, das lutas, das dificuldades, das aflições, das tribulações, seja lá o que for. Mas nós que compreendemos o Evangelho não somos daqueles que vivem pensando nesses termos. Eu preciso escapar da chuva, eu preciso me livrar dessa circunstância, eu preciso fazer qualquer coisa para que eu não seja atingido. Não pensamos assim, não vivemos assim. O cristão deve se ocupar com uma coisa: construir sua vida, sua casa, sobre a rocha que é Jesus. Amém? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso plano. Ali deve estar o nosso foco, estar o tempo todo sobre a rocha. Porque nós vivemos num mundo mau, num mundo cheio de problemas, num mundo em trevas, num mundo cheio de consequências de pecado. Claro, Deus tem um plano para tudo isso. E o plano de Deus vai se cumprir, amém? Deus vai mudar tudo isso. Deus vai mudar tudo isso, já está tudo planejado. Mas por enquanto estamos aqui, no mundo. E nesse mundo, que é cheio de violência, que é cheio de acidentes, que é cheio de perigos, que é cheio de doenças, que é cheio de fatalidades, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, nós estamos nas mãos dEle. Mas pode ser que enfrentemos a chuva, os ventos, as dificuldades,
as tempestades. Mas como nós acabamos de cantar agora há pouco, o que é que pode nos tirar das mãos de Deus? Nada. Amém? Aquele que está sobre a rocha, nada tira. A Bíblia diz, nem a vida e nem a morte. E é claro, nem circunstâncias, nem fome, nem doença, nem peste, nem coisas invisíveis, nem poderes, seja o que for, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é claro que somos humanos, somos vulneráveis, mas o que é importante é que em nosso espírito, em nossa convicção de fé, em nossa aliança com Deus, em nossa relação com Deus, nós estejamos absolutamente seguros o tempo todo. Porque não é só, convenhamos, não é só coronavírus. Quantas vezes, fiquei pensando nisso outro dia, quantas vezes Deus tem nos livrado? E quantas vezes a gente nem sabe, Quem é que pode saber o quanto Deus nos livra todos os dias por sua misericórdia? A gente não sabe, nós não sabemos quantos e quais serão os nossos dias. Nós não sabemos se vamos estar vivos daqui a 1 mês, 2 meses, 50 anos, 70 anos, alguns são bem jovens. Não sabemos. Mas uma coisa é certa, aquele que está em Cristo Jesus já venceu, já passou da morte para a vida, não entra mais em condenação. E é tão interessante a questão do Evangelho, que quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que já morremos com Cristo Jesus e já ressuscitamos com Ele. De maneira que, tendo isso acontecido em nossa vida, nós estamos preparados agora para qualquer coisa, para a vida ou para a morte. E nós fomos chamados pelo Evangelho para olhar para Cristo Jesus e viver os nossos dias olhando para Jesus, dependendo de Jesus, confiando em Jesus. E só quem vive assim é que pode, é que tem condições de ser feliz na vida. Amém? Porque só quem vive assim não está mais preocupado. Quem fica hiper preocupado, super preocupado, ansioso, desesperado, tentando fugir dos problemas, das circunstâncias, e muitos serão inevitáveis. A pessoa fica sem dormir, ansiosa, pensando, meu Deus, como é que eu vou me proteger disso tudo? Como é que eu vou me guardar, não só de um vírus, mas da violência e de tantas situações que querem bater em nossa porta todo dia. Como ter paz no mundo assim? Na verdade, nossa segurança, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força, a nossa vida terrena e a nossa vida futura está em Cristo Jesus. Por isso, quem está firmado em Cristo, quem está diante do Senhor, quem anda com Ele, quem vive com Ele, quem se dobra na presença dEle, é que tem condições de viver a vida com paz, com segurança, com confiança, com alegria. Por quê? Porque já venceu. Já venceu. É claro que a nossa vida física, um momento como esse, de situações, de problemas, de circunstâncias, é importante que nós lembremos que a nossa vida física é muito frágil. A Bíblia fala isso. É um vapor, ou é como uma folha que cai e que logo seca e murcha. É como um fio de prata. Tem muitos símbolos que se referem à fragilidade da vida na Bíblia. Então uma pessoa pode estar viva hoje, mas pode amanhã não estar.
Por isso que a questão não é fugir ou tentar fugir dos problemas da vida. A questão é depender de Cristo Jesus, é estar em Cristo Jesus, é estar sobre a rocha o tempo todo. E estava meditando sobre um texto onde Jesus fala sobre algumas pessoas no tempo dele que morreram repentinamente porque uma torre caiu em cima deles. E quando isso aconteceu, as pessoas contemporâneas daquelas que morreram ficaram imaginando assim: ora, deve ter tido sobre eles algum castigo de Deus, algum castigo dos céus. Foram 18 pessoas sobre as quais caíram esta torre que Jesus citou, a torre de Siloé. Vou citar aqui o texto, Lucas capítulo 13, verso 4 e 5. Jesus diz assim: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então o que aconteceu? Uma torre, a torre de Siloé, caiu sobre 18 pessoas e matou as 18 pessoas. E é claro que no tempo de Jesus eles ficaram pensando assim: o que é que eles fizeram para merecer este castigo? Veja, uma torre caiu sobre eles, matou 18 pessoas. Deve ser um castigo do céu, eles devem ter feito alguma coisa, deve ser uma consequência, uma maldição. E eles ficaram pensando, eles ficaram conjecturando o que é que eles tinham feito para merecer aquilo. Jesus, já sabendo do que eles pensavam e imaginavam, disse assim: vocês acham que são menos culpados do que eles? Não, não são. Se não tiver arrependimento, todos irão perecer. Por isso que quando nós ouvimos notícias no mundo de guerras, de tragédias, de problemas, nós temos que lembrar, irmãos, que todos pecaram, todos estão separados de Deus e todos precisam de Jesus. Amém? Só Ele. Porque algumas pessoas ficam até pensando: olha, acontece algumas tragédias, é porque aquele lugar fez isso, talvez aquelas pessoas fizeram isso, talvez... E a gente fica pensando, quem é mais ou menos culpado? Todos nós somos culpados. Todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Toda a raça humana separou-se de Deus. Todos estavam mortos nos seus pecados, nas suas iniquidades. Deus olhou do céu, não achou nenhum justo sequer. Nenhum. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, diz a palavra. Não tinha nenhum, por isso ele veio do céu. E o justo morreu pelos injustos. Aquele que não tinha pecado, diz a Bíblia, Deus o fez pecado por nós para que nele, em Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus. Então agora nós somos justiça de Deus, mas não por nosso mérito, somente em Jesus. Ele é a nossa justiça, nós não temos justiça nenhuma. Logo, não somos melhores do que ninguém. Ninguém. Então, qual deve ser o alvo da nossa vida? Nós precisamos estar preparados no Senhor todo o tempo. Amém, amados? Todo o tempo. Todo o tempo. Porque para alguns, como eu disse, o objetivo da vida é tentar escapar das dificuldades, dos problemas, da morte física. Mas isso é uma tarefa tola. Tola. O nosso objetivo é estar preparado o tempo todo na presença de Deus. Na presença de Deus. Por quê?
Se vivemos, vivemos para a glória do Senhor. E se morrermos, é lucro. Amém? Fala para o seu vizinho, se vivermos, vivemos para a glória dele. E se morrermos, é lucro. Amém? Quer vivamos, morramos, somos do Senhor. Por isso, nenhuma situação como essa ou como qualquer outra, porque certamente muitas crises vieram antes e provavelmente muitas virão ainda. É a vida, é o mundo, até que Jesus transforme todas as coisas, até a restauração de todas as coisas. Mas a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria não depende disso. Não temas. Creia somente. Amém? Fala para o seu vizinho de novo. Não temas, crê somente. Aleluia. Porque precisamos apenas estar preparados. Nós não sabemos se vamos morrer, como eu disse, hoje, amanhã, mês que vem, daqui a 50 anos. Esteja preparado. Onde está a nossa segurança? Numa pessoa, em Cristo Jesus. Nós estamos com Ele e Ele está conosco. Estamos com Ele e Ele conosco. Lembra de Mateus 28? Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? E como nós cantamos, o que é que pode nos separar do seu amor? Romanos 8,35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, diz a palavra, que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Estava lembrando da atitude de dois homens na Bíblia, frente a tempos difíceis. O primeiro deles, bem conhecido, é Jeremias. Jeremias é conhecido na Bíblia como o profeta chorão. Só que Jeremias não chorava por qualquer coisa. Ele não chorava porque o carrinho verde dele tinha desaparecido. Jeremias enfrentou tempos terríveis. Jeremias viu a morte, Jeremias viu a aflição, Jeremias viu a desgraça, Jeremias viu e presenciou muitas coisas, muitas coisas. Principalmente porque o povo de Deus se afastou de Deus. E então ele escreve o livro chamado Lamentações, onde, obviamente, o livro é sobre muitos lamentos, muitos ais. Mas é muito interessante que, no meio do livro, Jeremias toma uma decisão. E ele disse assim, no capítulo 3, no verso 21. Colocarei em minha mente o que pode me dar esperança. Ele olhava para todas as dificuldades, para toda aquela desgraça, né? Havia uma série de problemas causados pelo cativeiro babilônico, era o contexto dele. Ele estava cercado de dor, de sofrimento, de angústia, de morte. Tinha muita pressão sobre a vida dele. Ele sofreu muitas coisas. Mas ele, de repente, olhando para aquilo tudo, para todas aquelas questões e dificuldades e problemas que o cercavam, ele pensou assim, o que é que pode realmente me dar esperança? O que é que pode me dar esperança? Será que eu encontro esperança em alguma coisa? E ele lembrou-se, opa, peraí, eu vou decidir uma coisa, vou colocar na minha mente o que pode me dar esperança. E aí ele começa a relembrar do que podia, de fato, lhe trazer esperança. Não esperança fictícia, uma esperança real. E a primeira coisa que ele lembra é da benignidade do Senhor. Ele disse, a benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas
misericórdias não têm fim. Ele lembrou-se que ele tinha um Deus bom e misericordioso. Fala aí para o seu vizinho, nosso Deus é bom e é misericordioso. Em todo o tempo. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, não importa o que enfrentemos, Deus é bom e misericordioso o tempo todo. E ele lembrou-se, suas misericórdias renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Um Deus de misericórdia, que renova a misericórdia a cada manhã, e que é absolutamente fiel. O que Deus disse, irmãos, o que Deus prometeu, Ele é absolutamente fiel. E ele lembra de uma coisa que eu creio que é fundamental para todos nós. Ele lembrou-se do seguinte: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo, o Senhor é tudo que eu tenho. Que eu tenho de fato na vida, eu tenho o Senhor. Ele é a minha porção. Ele é a minha herança. Ele é o meu tesouro. Nele confiarei. Ele é quem eu tenho. O Senhor é a minha porção. Diz minha alma, portanto esperarei nele. Ele falou, só tenho o Senhor, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar nele. E ele disse mais, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então ele disse, eu tenho só o Senhor, e eu sei que ele é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam nele. Ele dizia mais, bom é ter esperança no Senhor, é claro, né? No Senhor, e aguardar em silêncio a sua salvação. Jeremias compreendeu que, mesmo no meio de um tempo de luta, de desgraças, de aflições, de problemas, de ais e de mortes e de tantas coisas, ele tinha o Senhor. E o Senhor o bastava para a sua vida. Ele estava absolutamente seguro. Absolutamente seguro. E pode ser esta uma mensagem tão simples, tão básica, mas às vezes a gente se esquece das coisas mais simples e básicas, né? Irmãos, nós temos o Senhor. Eu me lembro quando criança, né? Eu cresci na igreja. Nós cantávamos um hino que à época eu não entendia por ser muito criança. Hoje eu entendo muito bem. O hino dizia mais ou menos assim: onde quer que eu for, com o Senhor é céu ali. Com o Senhor é céu ali. Amém? Fala para o seu vizinho, com o Senhor é céu ali. Onde você estiver é céu. Amém? Eu lembro de uma mensagem, eu disse, quando o Senhor está com a gente, tanto faz o deserto ou terra prometida. É céu. Porque o deserto vira campina com o Senhor. Já a terra prometida, sem o Senhor, pode virar jugo e escravidão, como o povo de Israel foi escravizado em plena terra prometida. Então, a questão não é se estamos no deserto ou se estamos na terra prometida, a questão é com quem nós estamos, com quem andamos, com quem vivemos, com quem nós nos relacionamos o tempo todo. Então a atitude de Jeremias foi bem essa. Jeremias disse, eu vou colocar em minha mente o que me dá esperança, e isso foi a mudança, a virada na vida de Jeremias. Ele entendeu, a minha porção é o Senhor, eu vou confiar nele, eu vou esperar nele, eu dependo dele, de fato a minha vida está fundamentada nele. E eu imagino, né, que Jeremias também tenha lembrado de muitas outras coisas, porque Deus é o Deus que disse para Jeremias, eu já te conheci antes de você nascer. Eu já tinha planos para a tua vida, já estava tudo programado para a tua vida, Jeremias. Antes de você nascer, eu já tinha te santificado e te dado como profeta, enfim. E Deus já tinha dito muitas coisas para a vida de Jeremias. E um outro personagem que eu lembrei também foi o rei Josafá. E Josafá era um rei de Judá,
Essa história está em 2 de Crônicas 20. Esse rei recebe uma notícia de que os amonitas e os moabitas vinham contra ele, para guerrear contra ele. E, naturalmente falando, ele não tinha chances nenhuma. Se ele pegasse o exército de Judá para lutar contra os moabitas e os amonitas, estavam perdidos, eles iam morrer. Então, quando ele recebe a notícia, olha, tem um exército enorme, numeroso, aparelhado, vindo contra você, já era, vai te matar, acabou. Era uma questão de pouco tempo. E o rei Josafá teve medo. Quando ele recebe essa notícia, interessante, né? A Bíblia mostra essa humanidade. Somos humanos. Ele ficou com medo, com muito medo. Mas ele fez uma coisa, buscou ao Senhor. Então, 2 de Crônicas 20, verso 23, diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Sabe, muitas vezes nós temos sentimentos, né? E não precisamos negar os nossos sentimentos de medos, nossas lutas internas. Mas a questão é confiarmos no Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho, não precisa negar os seus sentimentos, mas confie no Senhor o tempo todo, acima dos sentimentos. Amém? Então o que Josafá fez? Ele reconhecia sua incapacidade, mas ele, diz a Bíblia, confiou no Senhor. E aí ele apregou um jejum. E ele junta todo Judá para pedir socorro ao Senhor. Socorro ao Senhor. Como é bom nós lembrarmos de um Deus que nos socorre. Amém? Quantos creem no Deus que nos socorre? Jesus nos ensinou a orar isso, dizendo, livra-nos do mal. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. A Bíblia fala, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Como o salmista diz no Salmo 121, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí eles pediram socorro a Deus numa oração. E nessa oração, Josafá reconhecia que Deus é quem dominava sobre tudo e todos. Ele reconheceu isso na sua oração, nas suas palavras. Josafá disse, Deus, eu sei que o Senhor domina, o Senhor é soberano, o Senhor é quem comanda todas as coisas. Verso 5 e 6, ele diz assim a palavra, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Uau! Ele está enfrentando uma situação onde tem um exército numeroso que está dizendo, acabou, nós vamos matar todo mundo. Mas ele se levanta em fé, mesmo na sua limitação, na sua fragilidade, nos seus medos, ele se levanta em fé, em confiança e diz, Deus, eu sei que o Senhor domina sobre todos. Na tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir. Então ele reconhecia o poder de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. Ele também reconheceu que Deus ouvia as orações, né? Porque ele lembrou-se da palavra do Senhor. Verso 9, ele diz assim, o Senhor já disse, se algum mal nos sobrevier, por espada, por castigo, peste ou fome, e nós nos apresentarmos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele entendia, Deus é um Deus que ouve as nossas orações, então vamos orar e vamos clamar. Ele
compreendeu que a melhor atitude era confiar no Senhor, porque ele não sabia o que fazer. Ele diz no verso 12 assim: porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E eu lendo essa oração, lembrei do seguinte: irmãos, quem é que pode vencer o mundo por si mesmo? Ninguém, né? Nós não temos a menor condição de vencer a vida, de vencer o mundo, de vencer as dificuldades, de vencer as aflições. Por isso nós precisamos reconhecer diante de Deus sempre: Deus, eu não dou conta de vencer as coisas. Eu não consigo, em minha força, em minha capacidade, vencer a vida. O mundo certamente nos atropelará se nós não colocarmos os nossos olhos no Senhor. Josafá entendeu isso. Ele dizia assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Essa multidão vem contra nós, eu não sei o que fazer. Não tenho o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que a gente não tem o que fazer, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Precisamos depender dEle. E, naquele contexto, a resposta de Deus para Josafá foi a seguinte: essa peleja não é vossa, mas de Deus. De Deus. Irmãos, diz a Bíblia, nós já morremos e a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Nós já morremos, né, diz Colossenses capítulo 3, e a nossa vida está em Cristo, escondida em Cristo, em Deus. A nossa vida já está nele, nós já estamos nas mãos do Senhor. Ele então é a nossa segurança. Josafá compreendeu essa verdade básica. No verso 20, diz assim: pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Fala para o seu vizinho: crê em Deus e você vai estar seguro. Sempre. Amém? E aí sabe o que eles fizeram naquela ocasião? Antes até da vitória que Deus deu, uma grande vitória para eles, mas antes da vitória eles já começaram a adorar ao Senhor. Verso 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Verso 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe no monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles não fizeram nada e venceram. Nós somos chamados para andar assim com o Senhor. Em nossa jornada de vitórias, e eu posso dizer com toda convicção, na palavra de Deus, que no Senhor você é mais do que vencedor, amém? Somos nele já mais do que vencedores, mas guarda isso, em sua jornada de vitórias, nenhuma batalha será sua. Deus respondeu para Josafá o seguinte: olha, você precisa entender, essa batalha não é sua, é minha. Nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e Ele é o dono da nossa vida, nenhuma batalha mais é nossa, todas são dele. Boa notícia é essa? Amém? Fala para o seu irmão: todas as batalhas são agora do Senhor. Não são mais tuas. É Ele quem peleja por você. Então, se alguém está assim, desesperado, eu preciso vencer na vida, deixa o Senhor vencer por você.
eu não preciso fazer mais nada. Não, não é isso. Nós não podemos depender de nós mesmos, da nossa força. Claro que a gente vai fazer, né? Nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar, nós vamos estudar, nós vamos fazer um monte de coisa. Mas a batalha é do Senhor. Ele quem vai à frente, Ele quem peleja por nós. Por quê? Porque a nossa vida está escondida nele. Nele. É Ele quem, diante de Deus e diante do mundo espiritual, batalha por nós, vence por nós. Ele é o nosso vencedor e nós somos vencedores nele, em Cristo Jesus. Então, as batalhas, irmãos, não são mais nossas, são do Senhor, como aconteceu no passado. Por isso eles começaram, quando receberam a palavra de Deus, começaram a adorar ao Senhor. Se prostraram diante do Senhor, começaram a cantar louvores. Parecia uma maluquice, né? Um exército muito pequeno, um exército muito maior, dizendo, nós vamos matar vocês, e eles estão lá louvando a Deus, porque a batalha não era mais deles. A batalha era do Senhor. Aleluia. Então, amados, nós não sabemos de fato o que vem pela frente. Pode ser que os dias fiquem mais fáceis, pode ser que fiquem mais difíceis. Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Nosso Deus não muda, nosso Deus não nos abandona, não muda suas promessas, todas elas são fiéis e verdadeiras. O salmista no Salmo 16 disse assim, digo ao meu Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo além de ti. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, o arrimo da minha sorte. Aleluia. Então, amados, eu sinto que nessa noite, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, o que nós precisamos fazer é apenas renovar a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa adoração, a nossa fé no Senhor. Encha a sua vida e a sua mente com aquilo que te dá esperança, como fez Jeremias. Jeremias entendeu, olha, a minha porção é o Senhor, é isso que eu tenho na minha vida. Esse é o meu tesouro. E Josafá também, ele disse, olha, os nossos olhos estão no Senhor, ainda que eu não saiba o que fazer, os meus olhos estão no Senhor. E é assim que os nossos olhos, nossa vida deve estar o tempo todo. Também, no Salmo 73, o salmista diz assim no verso 25 e 26, quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, quem eu deseje além de ti? Minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa. Nós confiamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vivemos a vida, claro, aqui como todo mundo, com as lutas, com dificuldades, enfrentando, mas acima disso, confiando no Senhor. Nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós temos um amo, nós temos alguém que governa sobre a nossa vida e aquele que governa sobre a nossa vida também governa sobre todas as coisas. Amém, amados? Então, num tempo de desesperança, nós devemos nos encher de esperança e também ser instrumentos dessa mensagem de esperança para as outras pessoas. Os dias que nós vivemos são os dias difíceis, dias esquisitos, dias em que, como eu disse no início, uma coisa invisível, como um vírus, pode mudar a vida, a rotina de milhões de pessoas, de um momento para o outro, trazendo desesperança, desespero, medo, ansiedade, tantas coisas. Mas nós precisamos nos lembrar também que estes são momentos muito especiais para a gente pregar o Evangelho que traz vida, que traz paz, que traz esperança, que traz salvação, que traz mudança. Amém? Imagina aquele momento
onde as pessoas estão vivendo momentos assim, desesperançadas, desesperadas. E você e eu, nós podemos ser instrumentos de Deus dizendo: ei, o problema é que você está colocando seu coração, sua visão no lugar errado. Tem um que é o mediador, tem Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Tem aquele que nos dá esperança, tem aquele que nos faz vencer todas as coisas, tem aquele que nos dá paz o tempo todo. Ele é a nossa sorte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa própria vida. Então eu penso que são tempos em que Deus pode nos dar, e certamente quer nos dar, muitas oportunidades de pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, amados? Por isso a gente tem que ver nesse tempo, um tempo de oportunidade. Porque onde as pessoas estão desesperadas, tem uma mensagem de esperança em nosso coração, em nossa vida, nos nossos lábios. Amém? Então vamos ficar em pé na presença de Deus e vamos renovar nossa fé, nossa confiança, nossa esperança. E vamos dizer: Senhor, a minha confiança está no Senhor, estou firmado na rocha. Amém? E que o Senhor use a nossa vida como instrumentos, como boca de Deus, neste tempo e nessa geração, para muita gente. Em nome de Jesus. Gente que está desesperada. Outro dia, dei risada, alguém estava dizendo num programa de rádio que ele estava no metrô e a pessoa se engasgou. Ele falou: eu me engasguei no metrô e tossi. E por ele ter tossido, algumas pessoas já saíram correndo. Pensa como está a coisa. E é muito engraçado, né? Mas isso demonstra o desespero das pessoas. O desespero do mundo. Mas é, ao mesmo tempo, interessante para a gente, porque a Bíblia diz que Deus vai abalar todas as coisas. Amém? A Bíblia fala que Deus vai abalar tudo. Para quê? Para que permaneçam as coisas inabaláveis. Sabe quais são as coisas inabaláveis? Aquelas coisas que estão firmadas em Deus. O que está estabelecido em Deus não se abala. Por isso que a Bíblia fala que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a gente vive num mundo, né? Falando de forma genérica, que confia em muitas coisas, que confia no dinheiro, que confia em si mesmo, que confia no próprio mundo. E de repente, muita gente vê que as coisas que eles se agarravam, e as coisas que confiavam, e achavam que estavam seguros, tudo pode ruir de um momento para o outro. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, num tempo de coisas abaláveis, nós temos a mensagem da reconciliação. Nós temos uma rocha que não se abala. Amém? Ele é a rocha. Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa salvação. E quem crê no Senhor não se abala. Não fica abalado com nada, com nenhuma situação, com nenhuma circunstância. Ao contrário, adora a Deus. Adora a Deus. Fique em paz, porque a mente e o coração está firmado no Senhor. Como diz a Escritura, Deus conservará em perfeita paz aqueles cuja mente está firme em ti. Então, amados, é tempo da gente adorar a Deus. É tempo da gente celebrar. E é tempo da gente proclamar o Evangelho para as pessoas sem esperança, para as pessoas que não sabem o que fazer, não sabem para onde correr. É tempo da gente dizer: olha, a porta é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus,
A vida é Jesus, a segurança é Jesus, a paz é Jesus, a alegria é Jesus, a salvação é Jesus, o perdão está em Jesus, a vida eterna é Jesus. Só Jesus, só Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que nos amou, aquele que se revelou a nós e aquele que é absolutamente fiel, 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 aquele que nunca nos abandona. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é bom saber disso? Não é bom ter aliança com o Senhor? Nós não sabemos quantas e quais serão as circunstâncias. Certamente essa circunstância vai passar, outras virão, não sabemos. A gente sabe de uma coisa: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele completará. Ele coloca o querer e o realizar. Ele opera essas duas coisas. Ele está agindo, ele está trabalhando, ele é real, ele está presente, ele está nas nossas vidas, ele está aqui e ele merece todo o louvor e toda a nossa adoração. Estamos seguros no Senhor. E a partir deste lugar de alegria, de segurança, de confiança, de paz, é que nós proclamamos para o mundo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Então vamos declarar nossa confiança no Senhor. E vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo, enche a minha vida e usa a minha vida para proclamar isso para as pessoas. Especialmente neste tempo de medo, nesse tempo de insegurança, nesse tempo de desesperança. Eis-me aqui, Senhor. Usa a tua palavra, opera com o teu Espírito Santo em mim, para que eu proclame a tua palavra para aqueles que eu encontrar pelo caminho. Amém? Vamos orar. Senhor amado, nós estamos em tua presença, ó Deus, e nessa noite nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, participando da ceia, bendizendo o teu nome, fazendo um memorial, Senhor, de gratidão, um memorial que lembra o teu sacrifício por nós, a tua obra em nossa vida. Senhor, nosso coração se dilata em alegria e em gratidão, porque não precisamos mais temer absolutamente nada, não precisamos nem mesmo temer a morte, porque nem a morte pode nos separar do teu grande amor, e nem a vida e nenhuma outra coisa, porque o Senhor está conosco o tempo todo, todo o tempo, e o Senhor é bom. E nós queremos também nesta noite dizer que o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é a nossa segurança. Nós olhamos para o Senhor, dependemos do Senhor, confiamos só no Senhor, não confiamos em nós mesmos, não confiamos no mundo, não confiamos nas circunstâncias, confiamos no Senhor, olhamos para o Senhor. Estamos no mundo, mas não somos mais deste mundo. Muito obrigado, porque nós estamos seguros nas tuas mãos, seguros nas tuas mãos. Oh Senhor, bendito seja o teu santo nome. Obrigado por sermos alcançados por teu amor, obrigado por sermos alcançados por tua graça, obrigado por sermos perdoados, obrigado por sermos justificados, obrigado por sermos transportados de um reino das trevas para o teu reino, o reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Obrigado porque nos tornamos filhos de Deus. Obrigado porque nós temos aliança com o Senhor. Não é uma aliança qualquer
feita com homens, é uma aliança divina, é uma aliança eterna, é uma superior aliança. É uma aliança que não pode ser quebrada, não pode ser removida, é uma aliança inaugurada no sangue de Jesus, diante do tabernáculo celestial. Obrigado porque fazemos parte desta aliança, Senhor. Obrigado porque em Ti nós temos paz, em Ti nós temos alegria, em Ti nós temos segurança. Por isso nós te pedimos, Senhor, que não nos esqueçamos, que o Teu Espírito, que nos lembra todas as coisas, nos lembre em todo o tempo quem somos, onde estamos e o que temos, e qual é o nosso encargo de proclamar a palavra da reconciliação. Senhor, esse ministério da reconciliação que nós recebemos, esse encargo de proclamar a mensagem que muda o mundo, que muda o coração das pessoas, que não percamos esta oportunidade tão preciosa deste tempo, Senhor. Ó Deus, dá-nos oportunidades de compartilhar o Evangelho com as pessoas desesperadas, com as pessoas ansiosas, com as pessoas que estão com medo da morte, com as pessoas que estão escravizadas nas suas mentes por tantas coisas. Ó Deus, dá-nos oportunidades, enche-nos, Espírito Santo de Deus, enche-nos de ousadia, de intrepidez, de sabedoria, de direção, de palavras escolhidas pelo Senhor, para que possamos falar às pessoas que estão ao nosso caminho, ao nosso redor, e às pessoas que o Senhor nos enviar. Oh Senhor, eis-nos aqui em Tua presença. Oh Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, e nós com alegria declaramos: Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa segurança. Oh, Tu és a nossa fonte. Nós olhamos para o Senhor, nós dependemos do Senhor. Não há nada que possa nos separar do Teu grande amor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confissão, essa é a nossa declaração, esse é o nosso louvor, essa é a nossa adoração em Tua presença. Aleluia.